Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos falar sobre álgebra e dentro da álgebra os polinômios. Alguém que já ouviu falar disso? Não. A álgebra, primeiro vamos saber o que ela é. Ela é um ramo da matemática que vai generalizar a aritmética. Vocês sabem o que é a aritmética? Ela é a ciência que vai estudar as operações matemáticas, tipo subtração, divisão, adição e a multiplicação. Então a álgebra vai estudar essas operações e vai testar para ver se elas funcionam com todos os números. Como surgiu? A civilização egípcia, ela já se desenvolve com matemática ao longo de 4.000 anos e deixou muitas coisas boas para a gente. A matemática que a gente vai estudar agora, ela surgiu no Egito. E um exemplo das coisas que usam matemática são as pirâmides e a esfinge. A álgebra, ela vem de um papiro, conhecido como o papiro de Hind, porque foi um historiador escocês com o nome Alexander Henry Hind que comprou esse papiro, por isso ele ficou com o nome de Hind. Esse papiro foi escrito por volta de 1650 a.C. e ele tinha 85 problemas de matemática escritos com um pincel. Então foi daí que surgiram. Eles queriam usar matemática para calcular no comércio e para a construção, como exemplo das pirâmides, em que foram usadas muita matemática para elas se tornarem perfeitas e idênticas. Nesse papiro, tinham vários problemas, como exemplo, determinação da área de um círculo, uso de frações unitárias, o emprego da regra da falsa posição. E agora eu vou mostrar um exemplo de um problema que tinha nesse papiro. O enunciado diz assim: determine o valor que somado à sua sétima parte é igual a 19. Esse é o problema. O x aqui representa um número que somado à sétima parte desse mesmo número, você encontraria um valor de 19. Agora a gente vai ver um vídeo sobre o surgimento da álgebra. E aí, galera, vou falar um pouquinho da história da origem da álgebra, um vídeo muito mais massa. Nossa história começa lá em 400 depois de Cristo. E aí, galera, vou falar aí um pouquinho da história da origem da álgebra, um vídeo curto mais massa. Nossa história começa lá em 400 depois de Cristo. Um cara lá de Alexandria, né, o estadozinho lá pequeno do Egito, o cara teve uma ideia audaciosa que começou a mudar a história da matemática. O nome desse cara retado era Diofante de Alexandria. Viveu de 325 a 409 depois de Cristo, e os seus estudos se baseavam basicamente em usar símbolos para facilitar a escrita e os cálculos matemáticos. Mas o cara não teve muita sorte não, viu? Foi viver logo numa época cheia de confusão, meu irmão. Para você ter uma ideia, foi bem na época da queda do Império Romano. E isso não foi nada bom para a matemática. Nada bom. E aí as coisas se perdeu tudo com a destruição de um bocado de centro de estudo daquela época. E aí o estudo de Diofante não saiu do papel. Prejuízo, né? Só no ano de 650 depois de Cristo, quase 250 anos depois, com a vasta extensão do Império Árabe, é que, com esse domínio todo, os árabes começam a retomar os estudos matemáticos. Isso aí já é uma boa notícia. E aí, em 786 até 809, reinou um califa lá chamado Harun al-Rashid. Ele mesmo, o cara lá das 1001 Noites. Os muçulmanos estavam conquistando diversos territórios, né, estavam dominando o mundo e fazendo surgir grandes cidades e grandes centros de comércio. O cara morre e em 809 quem assume é o seu filho, Al-Mamun. Ele assume e governa até 833. Olha ele aí.
Al-Ma'mun revoluciona o ensino, né? Ele cria diversos centros de ensino e aí qual é o destaque dele? O cara só chama os fera, meu irmão. Somente os caras brilhantes daquela época. E um deles é esse carinha aí, ó, Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi. Esse é o cara. Escreveu esse livro aí com o nome Algebr, né? Essa palavra aí significa restauração, né? Essa palavra significa restauração. E dizem que foi essa palavra que deu origem ao nome álgebra que a gente usa até hoje. Massa, né? Aí, 700 anos depois, o bicho pega de novo. Só que dessa vez é entre França e Espanha. Os países lá estavam em guerra. O negócio estava pegando tanto, meu irmão, que até o Papa foi chamado para resolver a questão. Pense em uma situação. Para você ter uma ideia, os espanhóis diziam que os franceses tinham um pacto com o diabo. Imagine, gente, um pacto com uma coisa ruim. Vê se eu aguento com um negócio desse. Que demônio que nada, guerreiros. Os caras estavam falando, foi de François Viette, um advogado francês capaz de decifrar os códigos secretos das mensagens espanholas. François Viette foi o cara principal responsável pela introdução dos símbolos no mundo da matemática e por isso até hoje ele ostenta o título de pai da álgebra. Aí vem outro cara, né, também da França, e ele vai ser o responsável para passar a álgebra completamente para o uso de símbolo. Eu estou falando desse cara aí, ó. O nome dele é René Descartes. Escreve Descartes, mas fala é Descartes mesmo. E o cara foi um grande matemático e filósofo francês. É isso aí, galera. Eu espero... A expressão algébrica é toda expressão que tem apenas letras, ou só números, ou números junto com letra. Entendeu? Vou mostrar um exemplo aqui. M vezes N, duas letras, né? 3M, letra e número. E 5, só número. Todos esses três são expressões algébricas. E o valor numérico de uma expressão algébrica. Você vai ter lá a expressão, e eu vou dar um exemplo de como você calcula o valor numérico. Em uma gráfica, cada xerox custa 20 centavos. Que expressão algébrica relaciona o valor a ser pago e a quantidade de cópias? Sabe? Cada uma cópia custa 20 centavos. Então, você vai ter que multiplicar 20 centavos vezes x, que é o número de cópias que você vai fazer. Se João vai xerocar 30 páginas, quanto ele deve pagar? Sabe? Vamos ver aqui no quadro. Cada cópia custa 20 centavos e o valor a ser pago depende da quantidade de cópias. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Se ele fazer uma cópia, você vai ter que multiplicar 1 por 20 centavos. Ele vai pagar 20 centavos, só uma, né? Duas cópias, ele vai pagar 40 centavos. 3 cópias, 60 centavos. E assim sucessivamente. O X é o número de cópias. Se ele fazer 20 folhas, se ele for tirar 20 folhas, você vai multiplicar 20 por 20 centavos. Entendeu? No lugar do X, você vai colocar o número de cópias que você quer fazer. Então, o valor numérico é o valor que você vai substituir no lugar do X. Se lá tiver X, quando você for colocar lá 2 cópias, o 2 é o valor numérico. 3 cópias, o 3 é o valor numérico. Entendeu? Existem 2 tipos de expressões algébricas, monômios e polinômios. O nome já fala. Mono vem de um e poli, vários. Monômio é o que só tem um termo. O que é esse um termo? É letra junto com número. Mas essa letra vai estar multiplicando junto com o número. Quando tiver a letra multiplicando o número, vai ser monômio. Aqui um exemplo. 2x² é um monômio,
porque o 2 está multiplicando o x ao quadrado e tem só 1. O 2, ele é chamado de coeficiente e o x ao quadrado parte literal. O número ele vai ser o coeficiente e a letra parte literal. Raiz de 5, ax. O raiz de 5 é o número e o ax é a parte literal. Então, quando só tiver um termo e nesse termo tiver letra e número multiplicando, vai ser monômio. Os polinômios é que tem dois ou mais monômios separados por adição ou subtração. Aqui um exemplo de polinômio. Esse é um monômio e esse é outro. Então aqui tem um maisinho no meio. Então esse aqui é um polinômio já. Ó. Juntou esse monômio com esse. Dois monômios. Esse aqui juntou 3. Ó. X ao quadrado, 3x e 7. Virou polinômio. Entendeu o que é monômio? Isso aqui é um monômio. E quando soma vários ou diminui, ele vira um polinômio. Ó, os polinômios que tem dois termos, igual esse aqui, tem 2. Ele é binômio. Bi vem de 2. Quando ele tiver 3 termos, 3 coisas aqui somando, vai ser trinômio. E se for de 3 para lá, polinômio normal. Quando tiver 2, binômio. Quando tiver 3, trinômio. E mais de 3 vai chamar polinômio. E quando tiver só um, monômio. Entendeu? Monômio, 1. Binômio, 2. Trinômio, 3. De 4 para cima, polinômio. Agora eu vou te ensinar a encontrar o grau do polinômio. Você sabe que esse númerozinho em cima da letra chama expoente, né? Então, você tem que ver quantos números tem aqui para você encontrar o grau. Por exemplo, nesse daqui. 2x ao cubo. O grau vai ser 3, porque 3 é o maior número que está no expoente aqui em cima. O grau vai ser sempre o maior número que tiver nessa expressão aqui em cima. Quando não tiver nada em cima, é como se tivesse um 1. O y aqui, ele está elevado a 1. Quando não tem nada, é como se tivesse um 1. Então, o maior grau dessa expressão 2x ao cubo mais y é 3, porque o 3 é o maior número que está aqui elevado. Agora vamos ver aqui mais uma expressão. 4x ao quadrado vezes y mais 8x ao cubo, y ao cubo, menos xy elevado à quarta. Para você descobrir o grau, você vai ter que somar todos os expoentes. E, ó, você vai somar desse primeiro. Tem o 2 aqui em cima e eu falei que quando não tiver nada é 1, né? 2 mais 1, 3. Esse primeiro aqui, o grau dele é 3. Aqui, tem um 3 aqui em cima e outro 3. Você vai somar 3 mais 3, 6. O grau desse aqui é 6. E aqui, o x não tem nada em cima dele, então é 1. 1 mais 4, 5. Então esse aqui, o grau é 3, esse é 6 e esse é 5. Qual é o maior desses 3? 3, 6 e 5. Qual é o maior? 6. Então esse é o grau de toda essa expressão aqui. O que tiver o maior. Agora a gente vai aprender a somar. Somar polinômios. Para somar dois polinômios, a gente tem que reduzir os monômios semelhantes. Dois monômios são semelhantes se eles possuem partes literais iguais. Lembra o que eu falei que aqui é parte literal? O que é a parte literal? Vou voltar aqui, revisão. Revisão. 2x ao quadrado. 2 é o coeficiente e o x ao quadrado é a parte literal. Parte literal é sempre a parte que tem letra. Parte literal é o que tem letra. Parte literal que tem letra. Isso. Então, para a gente somar polinômios, a parte literal deles tem que ser igual. Por exemplo, eu tenho 5x e eu tenho 2x. Eu posso somar, porque os dois têm x neles. 5 mais 2, 7. Então, o resultado vai ser 7x. Mas se eu tiver 2x ao quadrado
e eu tiver 3x só, não posso somar, porque o x ao quadrado é diferente do x. Então, eu só posso somar quando tiver 2 iguais, entendeu? Eu só posso somar x com x, x ao quadrado com x ao quadrado, y com y, igual. Vou dar um exemplo. 2x ao quadrado mais 4x mais 3 mais 4x ao quadrado menos 2x mais 4. Como é que eu somo isso aqui? Você tem ideia? Aqui tem 2x ao quadrado e aqui tem 4x ao quadrado. Eu posso somar os dois. Vai ficar 6x ao quadrado, né? E aqui tem 4x e aqui menos 2x. Então, eu posso diminuir, ó. 4x menos 2x. Vai ficar? Isso. E o 4 aqui tem o 3 aqui. Eles são números normais, então eu posso somar também. 7. Então, como que vai ficar? 6x ao quadrado mais menos 2x, né? 4x menos 2x dá 2x. 6x ao quadrado mais 2x mais 7. Agora a gente vai aprender a somar usando formas geométricas, que é com as pecinhas. Vamos lá. Ó, esse quadrado aqui, esse lado aqui vale x. E esse também. Então, se eu for calcular a área, que é isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo, eu tenho que fazer x vezes x, que é esse lado vezes esse lado. Então, isso aqui vale x e isso aqui também. Então, esse quadrado aqui, ele é x ao quadrado. Esse daqui, o menorzinho é y. Então, aqui vale y e aqui também vale y. Então, a área desse quadradinho aqui é y vezes y. Y ao quadrado. Esse aqui não parece com esse? É do mesma largura, né? Da mesma altura, quer dizer. Mas também parece com esse. Não parece? Chuta aí qual que é, quanto que mede esse lado e esse. Esse aqui eu falei que mede x, esse lado. Então aqui também vai medir x, ó. Tá vendo que ele tá igual aqui? Esse lado aqui mede x. Esse aqui y. Então esse quadradinho aqui vai ser x vezes y. Entendeu? Olha esse daqui, também parece com esse, né? A altura é a mesma. Então aqui vai ser quanto? X. Isso. E esse pedacinho aqui, quanto que vale, será? 1. Esse pedacinho vale 1. Então esse vai... então esse aqui é x. Esse aqui é só x. Que é um lado só. Tá vendo? Esse lado vezes esse lado, x ao quadrado, esse. Então esse aqui é só x, que é um lado só. E esse aqui, qual vai ser, será? Y. Que aqui vale y e aqui vale 1. Então esse vale y. E por último, esse daqui, quanto que vale? 1? Acertou, vale 1. Porque aqui em cima, do lado de cima, ele é 1 e aqui do lado é 1 também. Então esse aqui vale 1. Então a gente vai aprender a somar usando essas pecinhas aqui. Aí tem as pedras pretas. Elas vão para número negativo. Então, se esse aqui vale... Deixa eu mostrar. Se esse aqui vale x ao quadrado, esse vale menos x ao quadrado. Então esse sempre que for número negativo, você vai usar a pecinha preta. Agora vamos fazer um exemplo de como soma com essas pecinhas. Aqui vou dar um exemplo. Mandou pegar um quadrado de lado x. O lado dele é x. 2 retângulos de lado x. 2 retângulos de lado x. E 3 quadrados de lado 1.
3 quadrados de lado 1. Mandou eu somar a área dessas figuras e mostrar o resultado em forma de expressão algébrica. Como é que eu vou fazer isso? A área dessa figura vai ser esse lado vezes esse. Então, x vezes x, x ao quadrado, né? X ao quadrado já tem. X ao quadrado mais... Isso aqui é quanto? X e aqui 1, né? Então, x vezes 1, x. A área desse retângulo é x também. X ao quadrado mais x. Aqui tem 2x, né? 1x, 2x. Então, já tenho 2. X ao quadrado mais 2x. E quanto que cada um desses vale? Então, eu tenho 3. Então, x ao quadrado mais 2x mais 3x não, só 3. Esse aqui vale 1, mais 1, mais 1. 3. Como que ficou a expressão mesmo? X ao quadrado mais 2x mais 3. Agora vamos ver. X ao quadrado mais 2x mais 3 é o quê? Monômio, binômio ou trinômio? Como é que é? Essa expressão que eu acabei de falar, ela é monômio, binômio ou trinômio? Trinômio, né? Acertou. Agora vamos fazer mais algumas. 2x ao quadrado. 2x ao quadrado é esse aqui. 1x ao quadrado mais outro. 2x ao quadrado. Menos 9x. Como que vai ser isso? Preto. Então, eu vou pegar 9 dos pretinhos, que ele representa número negativo, né? 9. 2x ao quadrado menos 9x, cada um desses vale x, né? E eu peguei 9. Mais 2. Mais 2. Mais 3x ao quadrado. 1, 2, 3. 3x ao quadrado mais 7x. Então, eu vou pegar 7 desse x aqui. 7x aqui. Menos 1. Menos 1. Pretinho, né? Eu quero simplificar isso, diminuir isso. Isso ficou grande demais. Ó, eu peguei 2x ao quadrado. Depois, de novo, eu peguei mais 3x ao quadrado. Então, quanto que ficou? 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Fica quanto? É. Eu somando 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado. 5 o quê? Isso. Agora aqui. Eu tenho 9 desse preto e 7 rosinha. Menos 9x mais 7x. Quanto que é? Menos 9x mais 7x. Como é que eu faço essa conta? Ó, quando tiver sinais diferentes, negativo e positivo, você vai diminuir normal o maior número pelo menor e conservar o mesmo sinal do maior número. O maior número aqui é 9, né? O sinal dele é negativo. Então, eu vou diminuir 9 por 7, que dá 2, e vai continuar o sinal negativo. Então, o resultado é menos 2x. É difícil. Mas lembra assim, ó, quando tiver sinais diferentes, você diminui e deixa o mesmo sinal do maior. O maior número. Então, agora a gente tem o quê? 5x ao quadrado, que eu já somei. Menos 2x. E eu peguei o que mais? Eu peguei 2 rosinha e 1 preto. Como é que fica? 2 menos 1. Quanto que é 2 menos 1? Então fica 1 positivo. Então de tudo que eu peguei aqui, o resultado eu somei deu quanto? 5x ao quadrado menos 2x mais 1. Vamos fazer mais um agora. Só mais um de
Tá pedindo aqui 4x. Peguei aqui os 4x. Tá pedindo 3y também. O y é o menorzinho. E 3y. 3y. Mais 1. Mais 6x. Peguei x de novo, mais 6x. Menos, negativo agora, menos 2y. E menos 9. Peguei mais 9 desse aqui. 3, 6, 9. Agora vamos fazer essa adição. 4x. Peguei 4x. Depois peguei mais 6x. Então ficou quanto? O quê? 4x mais 6x. Mais 6x. Uhum. Vamos contar quanto deu. 10, né? 10x. Tá vendo por que eu não posso somar esse com esse? Eles não é igual. X ao quadrado não dá pra somar com x. Não é igual, né? Então pronto. Só dá pra somar x com x. Então aqui deu 10x, né? Depois eu peguei 3y. E peguei 2y negativo. Como que fica essa conta? 3y menos 2y. Quanto que é? 1y, né? Só y. A resposta é y. Então até agora 10x mais y. E eu peguei 1 positivo e 9 preto negativo. 1 menos 9. Quanto que fica? 8? 1 menos 9. 1 menos 9? Diminui e conserva o sinal do maior. Uhum. Qual o maior número? Preto. Então fica quanto? 9 menos 1? 1 menos 1? 8. 8? 8. Fica 8 negativo, ó. Eu tirei, de 9 eu tirei 1. Tá. Ficou 8 negativo. Então o resultado ficou como? O primeiro, 10. 10x, né? 10. Deu 1. 10x mais y menos 8. 8 pecinhas de 1. Então a adição você já sabe como é que faz, né? Só pode somar pecinha igual com pecinha igual. Agora vamos multiplicação. Para fazer a multiplicação, você tem que multiplicar todos os monômios do primeiro vezes todos do segundo. Calma que eu vou explicar como é que faz isso. Por exemplo, esse aqui. 2a ao quadrado mais b vezes a ao cubo mais 3ab mais 4b ao quadrado. Você tem ideia como faz isso? Primeiro, eu vou multiplicar esse primeiro número por esses 3. Como eu vou fazer isso? Primeiro, 2a ao quadrado vezes a ao cubo. Agora, na multiplicação já é diferente. Você pode multiplicar diferentes. Só na soma que não. Você só tem que somar com iguais. Como é que vai ficar isso aqui? 2a ao cubo mais 3ab. Você vai somar a com a. Aqui tem a elevado a 2, né? O expoente aqui é 2. E esse aqui é 1, porque não tem nada em cima. Então, 2 mais 1, 3. Vai ficar a elevado a 3. Vai ficar 2a elevado a 3. E tem esse b aqui também, que você tem que multiplicar. Então, vai ficar como? Primeiro número. 2 vezes 3, 6. A ao quadrado vezes a ao cubo. Somou. E esse b aqui, você só acrescenta ele, que ele tem que ser multiplicado também. Então, o resultado vai ser 6a ao cubo vezes b. Entendeu o que eu fiz? Então, eu multipliquei esse primeiro vezes esse primeiro.
Não. Pera, de novo. Primeiro com esse aqui. Tá. A 2A ao quadrado vezes A ao cubo. Aqui tá o 3 em cima e aqui tá o 2. Você soma. Vai ficar... Aqui é como se tivesse o 1, ó. Se um número tá sozinho, não tem nada em cima, é como se tivesse um 1. E se ele não tem nada do lado também, não tem nenhum número do lado, é como se tivesse 1 também. Então, 2 vezes 1, 2, né? Vai ficar 2A elevado a 5, porque eu somei o 2 com 3. 5. Então, o resultado aqui é 2A elevado a 5. Beleza. Agora vamos para a segunda. Primeira conta, esse primeiro vezes esse primeiro. E agora, esse primeiro vezes esse segundo. Depois, esse primeiro vezes esse último. Então, você tem que multiplicar o primeiro desse por todos os 3 de cá. Então, multipliquei aqui, deu 2A elevado a 5, né? Agora, multiplicar aqui. 2 vezes 3, 6. A ao quadrado vezes A elevado a 1. 3, né? Soma. E acrescento o B, porque não tem nenhum B para multiplicar nisso. Então, fica 6A ao cubo B. E agora o último aqui, ó. 2 vezes 4. 8. A ao quadrado não tem outro A para multiplicar aqui, então eu repito. Fica 8A ao quadrado, B ao quadrado, porque não tem outro para multiplicar aqui também. Então eu só repito. Então, como que ficou tudo? A primeira parte. Aqui, 2A elevado a 5, mais 6A ao cubo, B, mais 8A ao quadrado, B ao quadrado. Essa é a primeira parte. Agora que eu multipliquei esse primeiro por todos os 3, eu vou multiplicar o segundo também por todos os 3. Entendeu o que é para fazer? Você tem que multiplicar o primeiro por todos os 3, depois o segundo por todos os 3. E se aqui estiver, ó, aqui só tem 2, né? Se tivesse 3, você tinha que multiplicar o terceiro também por todos os 3. Então vamos lá, pro segundo. B vezes A ao cubo. Vai ficar B vezes A ao cubo normal, porque você só multiplicou e juntou os dois. Só multiplicou. Agora aqui, B vezes 3AB. O 3 não tem nada para multiplicar, continua 3. O A também não, fica 3A, mas esse B multiplica com esse. Aqui é como se tivesse o 1 em cima e aqui também, né? Então, 1 mais 1, 2. Então, fica 3AB ao quadrado. Isso. Agora o último aqui. 4. Quando não tem nada na frente, é como se tivesse 1, né? 4 vezes 1, 4. B ao quadrado mais, vezes B, como que fica isso aqui? 4B elevado a esse B com esse. Aqui é como se tivesse 1 em cima, então somando esse com esse fica quanto? 3. Então fica 4B elevado a 3. Pronto, acabou. Multipliquei esse por esses 3 e esse por esses 3. Acabou. Então, aqui tem a multiplicação que a gente fez. Voltou para uma adição, né? Que eu multipliquei tudo e ficou esses números aqui. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Aí, como que é a adição mesmo? Você só pode somar com iguais, não é? Então, o que tem de igual aqui? Tem esse 6 aqui. 6A ao cubo B mais A ao cubo B. Aqui é como se tivesse um 1 na frente, né? Então, você pode somar esses dois, porque a parte das letras é igual. Então, 6 mais 1, 7, né? Então, aqui, ó, ficou. Tá vendo aqui a soma? 6 mais 1, A ao cubo B. 7. Os outros não tem nada igual a eles, então você só repete. Então, o resultado ficou esse aqui. Agora, vamos multiplicar com as peças. 5x... Volta de tomada. Tá. 5x menos 2 vezes 2x menos 1. Eu tenho que multiplicar isso aqui vezes isso aqui. Como eu faço isso?
O quê? Acabei de explicar como é que faz. Como eu faço multiplicação? Multiplica o primeiro número vezes todos do outro lado, vezes, multiplica também o segundo número vezes todos do outro lado. Vamos fazer aqui. Aqui. Você vai fazer 5x vezes 2x, depois menos 5x vezes 1. O primeiro vezes esse, mais o segundo vezes esse. Tá, primeiro, 5x vezes 2x. Multiplicando. Eles são números iguais, não são? Você só multiplica. 10x. 5x vezes menos 1, como que fica isso aqui? 5x menos 1. Sabe a regra de sinal, né? Números diferentes fica negativo e números iguais fica positivo. Pois é. Esse é diferente. Tem um positivo e um negativo. Então é negativo. Na multiplicação. Sempre quando tiver mais vezes menos ou menos vezes mais, vai ser menos. E quando tiver mais vezes mais e menos vezes menos, vai ser mais. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Entendeu? Então, 5x vezes menos 1. Sinais diferentes, né? Sinais diferentes. Então, fica negativo. Então, aí você vai multiplicar. Já sei que fica negativo, então só multiplica. 5 vezes 1. 5. Então, fica menos 5. Menos 5x. Menos 2 vezes 2x. Agora vamos lá. Menos 2 vezes 2x. Dá negativo. Então, menos 2 vezes 2. Quanto que é? Quanto que é menos 2 vezes 2? Menos 2 Vezes 2. Oxe. Não consigo fazer isso aí. Ó, primeiro você separa. O primeiro número é menos, negativo, né? E o segundo é positivo. Então, fica negativo. Negativo. Então, só sobra o número. 2 vezes 2? 2, 4. Então fica menos 4. Menos 4. Isso. E menos 2 vezes menos 1, quanto fica? Positivo. Positivo. E 2 vezes 1? 2 vezes 2. 2. Então a resposta é 2. Então, fazendo todas essas multiplicações, eu chego no resultado. Agora vamos para a divisão. Para dividir, você usa o mesmo método que você divide no número normal. Na chave. Ok, deixa eu mostrar. Aqui na chave, você coloca o número que você vai dividir, a chavinha, e aqui você vai pôr o resultado. Agora vamos fazer com isso aqui. Como é que divide com essas pecinhas? Ó, um exemplo aqui. X ao quadrado mais 3x mais 2 dividido por x mais 1. Como é que a gente divide isso aqui? Não sei. Ó, você vai fazer um retângulo com isso aqui, ó. Você vai usar isso aqui para fazer um retângulo. E um dos lados do retângulo, ou essa aqui da altura, ou essa aqui de baixo, tem que ser isso aqui, x mais 1. Tem que ser o que você está dividindo. Ó, então você vai usar, para construir um retângulo, você vai usar isso aqui. X ao quadrado primeiro. Isso aqui, né? X ao quadrado. 3x. Isso aqui. E 2, duas pecinhas. Você vai construir um retângulo com isso aqui. E um dos lados do retângulo tem que ser x mais 1. Como que eu faço da x mais 1 lá? Aqui. Eu sei que é só a da x, né? Então só tem que acrescentar um aqui. X mais 1. X ao quadrado mais 3x
Então vamos ver como que constrói o retângulo disso aqui. Ó. Um lado tem que ser x mais 1, né? Então, esse aqui é x e isso aqui é 1. Então, pronto. Isso aqui tem que ficar juntinho aqui, para esse lado dar x mais 1. Então, aqui... formei um retângulo, né? E esse lado aqui é quanto? X mais 1, né? X e 1. E então, o resultado da divisão vai ser esse lado aqui, o outro lado. Então, o número que eu quero dividir é esse retângulo aqui, que eu montei, né? X ao quadrado mais 3x mais 2. Montei aqui o retângulo. E esse lado aqui é o número que eu estou dividindo ele. Eu estou dividindo esse retângulo por esse lado aqui, ó, x mais 1. E o resultado vai ser esse lado aqui. Quanto que é esse lado aqui? Esse lado. Ó, isso aqui é x, né? X. Isso aqui é 1 e isso aqui é 1. Então, x mais 2. O resultado da divisão vai ser x mais 2. Simples. Então, quando tiver um número lá, pedindo que você dividir por outro. Igual esse. X ao quadrado mais 3x mais 2 dividido por x mais 1. Você tem que montar um retângulo com a expressão e um dos lados tem que ser o valor que você está dividindo, x mais 1. Estou dividindo por x mais 1. Então, o lado do meu retângulo tem que ser x mais 1. E o resultado da divisão vai ser o outro lado. Aí, o que acontece quando a divisão não for exata? Sabe o que acontece? Quando eu for fazer um retângulo aqui, vai sobrar alguma coisa aqui pro lado. Ó. Vou dar para fazer um retângulo, mas vai sobrar isso aqui, por exemplo. Se deu um retângulo, mais isso aqui. Isso aqui ficou faltando coisa, né? Então, o resultado vai ser o lado mais isso aqui. Vamos lá, vamos fazer a divisão. X ao quadrado mais 3x mais 2 dividido por x mais 1. Então, o primeiro passo é construir um retângulo. O lado desse retângulo tem que ser x mais 1. Como é que eu faço isso? Eu sei que esse lado aqui é x e esse lado aqui é 1. Então, aqui o lado dele é x mais 1. Então, eu tenho que montar as outras peças de forma que vai ficar um retângulo com esse lado aqui x mais 1. Aqui deu certinho, ó. Quando dá certinho aqui um retângulo, a gente sabe que a divisão é exata. O resto dela, 0. Então, aqui, montei um retângulo. Esse lado aqui é o que eu estava dividindo, x mais 1. Então, o resultado da divisão vai ser esse lado aqui, que é x mais 2. Simples, consegui fazer a divisão. Isso aqui a gente aprendeu como somar, subtrair. Subtrair é do mesmo jeito de somar. E como multiplicar e como dividir, vamos fazer umas atividades para ver se você aprendeu mesmo. Aí as atividades são de 1 a 7. E eu vou te explicar como você vai fazer. Essa número 1, você vai usar as pecinhas e vai fazer essas multiplicações, divisão, adição e subtração com as pecinhas que eu te expliquei. A número 2... Aqui tá mostrando como se fossem as pecinhas, né? E você vai ter que calcular a área. A área dessa figura grande, mais a área dessa outra figura aqui. E colocar a expressão algébrica. A número 3, você vai calcular a área desses quadrados aqui também. E fazer a expressão algébrica que representa isso. A número 4 tem 3 polinômios aqui, ó. Você tem que falar pra mim se é monômio, binômio ou trinômio. E aqui você vai indicar o grau, como eu te expliquei, de somar os expoentes. O maior grau é o grau da expressão. Aqui tem 4 expressões, você tem que falar qual é o grau. E essa outra aqui, a número 6, você vai encontrar a área da figura. Sabemos que a área de um retângulo é a base vezes a altura. Então, você simplesmente vai multiplicar 2x mais 3 vezes x mais 1. E a número 7, eu vou explicar como é ela, vou resolver com você, só para ter um exemplo.
Um camelô comprou X relógios por $150 e quer vendê-los com lucro de $10 em cada um. O preço de venda em dólares é... Aí aqui tem as opções de expressões algébricas que representam isso. Se ele comprou de $150 todos os relógios, então ele não fala tanto de relógio, ele comprou X relógios, mas foi $150 todos eles. Então, para ele saber quanto que ele tem que cobrar para ter lucro, ele tem que dividir esses 150 pelo número de relógios que ele comprou. Aí ele vai saber o valor de cada um relógio. 150 ele comprou todos, divide pela quantidade de relógios, vai saber quanto custou cada relógio. Então, sabendo quanto custou cada relógio, você acrescenta $10, que é o lucro. Então, ele vai ter o lucro do preço que ele pagou em cada um, mais $10. Então, a resposta é a letra D. 150 sobre X mais 10. Aí você faz aí o resto e qualquer coisa me pergunta.